Esse seminário visa apresentar o artigo que trata sobre classificação automática de tweets, no intuito de reduzir o esforço do usuário, combinando clusterização e classificação. Esse artigo tem como motivação os autores propõem uma metodologia que utiliza duas estratégias geralmente usadas separadas, um acompanhamento não supervisionado com uma técnica supervisionada. Para a técnica não supervisionada, foram usados algoritmos de agrupamento padrão, e para a técnica supervisionada foi proposto o uso do KNN e um classificador baseado em Centroid para realizar esses experimentos. Então, o foco principal foi o uso de dados do Twitter coletados e que foram classificados com base nessa metodologia proposta. Então, o problema descrito nesse trabalho gira em torno do Marco Civil para a Internet, aqui no Brasil, que começou em 27 de outubro de 2009, juntamente tendo como data marco nessa questão a criação da hashtag Marco Civil e do perfil Marco Civil no Twitter. No início a discussão era lenta sobre o tema e o vazamento por Edward Snowden de que o governo dos Estados Unidos teve informações confidenciais não autorizadas sobre alguns governos internacionais fez com que o número de comentários nas mídias sociais aumentasse sobre essa discussão do Marco Civil. Muitas pessoas começaram então a expressar suas opiniões via Twitter e diante disso foram coletados um conjunto de dados de mensagens no período de agosto de 2012 a dezembro de 2013. Dessa maneira, dado que o Twitter se torna uma boa amostra da sociedade para expressar sua verdadeira opinião, essa mídia foi usada como amostra das opiniões da população. Porém, era preciso ler e rotular manualmente algumas dessas opiniões de acordo com o próprio atendimento, sendo que isso gerava um trabalho muito grande. Nesse caso, cada grupo de análise pode ter seus próprios objetivos e, portanto, pode rotular de forma diferente o mesmo conjunto de dados. Nesse caso, nós consideramos que existe um conjunto de dados que vai ser classificado e o modelo proposto é apresentado na figura, de modo que esse modelo visa minimizar a quantidade necessária de trabalho quando se quer organizar um dataset de acordo com assuntos que o usuário tem interesse. A ideia geral é inicialmente que nós temos, segundo os autores, um conjunto D que representa um conjunto de documentos. A partir desse domínio se trabalha com um subconjunto SI, que é de D, e onde cada item de SI é apresentado e representado como um vetor de características. O processo é tal que o usuário vai atribuir rótulos a cada item desse subconjunto até que o usuário esteja satisfeito com as características de cada agrupamento, de cada cluster. No bojo desse problema proposto e estudado pelos autores, existem dois conceitos pertinentes, que é o cluster de texto e a classificação de texto. No que diz respeito ao cluster de texto, considerando que tem-se um conjunto finito de documentos, a ideia é agrupar objetos semelhantes. Porém, dada a dificuldade para definir o que é um bom agrupamento, foi considerado pelos autores inserir um usuário nesse processo. Dessa forma, o usuário decide quantos grupos são necessários para representar suas necessidades, como descrito na figura. Feito esse primeiro passo do agrupamento D, uma amostra SI será dada ao usuário para atribuir rótulos de seu interesse. Dessa forma, com essa nova entrada,
o sistema vai melhorar o resultado de clusterização, levando em consideração o que o usuário quer como resultado do agrupamento. Durante esse processo, dessa forma, diferentes medidas de similaridade podem ser testadas para ser mais coerente com o que o usuário pretende. Dessa forma, uma nova etapa de clusterização pode ser executada até que o usuário fique satisfeito com essa proposta. Já no que diz respeito à classificação de texto, esse problema é geralmente definido como uma tarefa de atribuição de labels, de rótulos, a partir de um conjunto pré-definido de classe para documentos não classificados. Então, dessa forma, sendo um domínio D de documentos, C um conjunto de classes pré-definidas e ômega um corpus inicial de documentos anteriormente classificado manualmente, por um especialista no domínio de subconjuntos da categoria das classes. No aprendizado de máquina, o conjunto de treinamento e validação contém os documentos associados ao seu respectivo rótulo. Esse conjunto de treinamento e validação é usado para treinar e validar o conjunto, ou seja, um sistema de classificação que associa a combinação apropriada de classes com as características de cada documento. O conjunto de testes, por outro lado, contém documentos para os quais as categorias são desconhecidas do sistema de classificação. E assim, depois de ser treinado com um grupo de treinamento e validação, o sistema de classificação é usado para prever o conjunto de classes de cada documento. Então, é isso que a imagem, na verdade, está descrevendo aqui, né? Que esse processo ele é contínuo, tendo a intervenção do usuário e contribuindo para que a classificação possa ser feita automaticamente pelo sistema. Para validar estatisticamente esses experimentos, os autores aplicaram os testes de validação cruzada K-fold. Como base para a escrita desse trabalho, os autores usam como referência o trabalho publicado por Kyriakopoulos e Kalamboukis. Nesse trabalho, os autores exploram informações intrínsecas reveladas pela primeira fase do processo de agrupamento, quando aplicado sobre todo o conjunto de dados, tanto nos exemplos de treinamento como nos de teste, visando melhorar a segunda fase de classificação. Nesse trabalho, os resultados mostraram que para todas as coleções que os autores testaram, as abordagens de clusterização, combinada com duas versões de classificador SVM, superaram o SVM padrão, sem a fase de agrupamento. Eles relatam no trabalho uma melhoria no desempenho em todos os casos estudados. Em relação aos experimentos e resultados, nesse trabalho do professor Dr. Elias, foi feito da seguinte forma: os autores coletaram, portanto, os tweets de agosto de 2012 até dezembro de 2013. Nesse dataset foram pesquisados quaisquer hashtags com o termo Marco Civil. Naturalmente, os tweets idênticos foram removidos e alguns outros ilegíveis foram retirados, dado alguns problemas durante a coleta. E assim, os autores se apropriam de 2.080 tweets para a realização desse trabalho. Nesse conjunto de tweets, eles foram divididos em dois grupos, por assim dizer. O Marco Civil 1, que contém uma metaclasse, por assim dizer, de posicionamento político, que possui 3 subclasses, né, baseadas em comentários neutros, progressistas e conservadores dos usuários acerca do tema. Já no Marco Civil 2, se propõe uma outra classe, metaclasse, dividida em 9 temas: alerta, antagonismo, suporte, conformidade, explicação, indignação, informação, mobilização e nota. Todos comentários pertinentes ao tema discutido e que expressam essas classes. Em relação aos primeiros indícios de resultados nesse trabalho, essa tabela
ela apresenta a caracterização desse dataset do Marco Civil, destacando aqui as métricas utilizadas para comparação, né, dos dois datasets, tanto o Marco Civil 1 como o Marco Civil 2. Resumidamente, essa tabela indica que os tweets de qualquer categoria desse conjunto são espacialmente bem misturados, o que complica a classificação dos tweets dentro desse conjunto de dados. Então, de certa forma, aqui vemos que a similaridade média entre todos os documentos de uma classe e seus respectivos centroides, que é o ASDC, e com base na ASCC, que é a similaridade média entre os centroides de cada classe, e a ASPC, que é a similaridade média entre os pares dos centroides, é possível perceber, portanto, que essa característica dos tweets, de modo que eles são misturados nesse conjunto. Essa tabela, ela faz uma comparação entre os dois datasets. Então, o objetivo da fase de agrupamento é ajudar o usuário com a rotulagem, né, criar os labels do conjunto do dataset com o mínimo de passo possível, tornando o esforço dele menor. Então, o usuário configura um limiar para row para semelhanças médias entre pares de elementos dentro de cada cluster. Para realizar essa tarefa, os autores usaram Cluto como ferramenta para a divisão, para utilizar o algoritmo de cluster com obsessões repetidas. A estratégia foi usada de acordo com a configuração do valor de row, e o usuário atribuiu rótulos para maior dissimilaridade nos pares de elementos. Nessa tabela, portanto, são apresentados esses valores de row e o impacto dele na quantidade de trabalho repassado para o usuário, o número médio de clusters gerados, o número médio em cada passo dessa estratégia. Para cada cluster gerado, foi pedido ao usuário a atribuição de um par de rótulos, quer dizer, quando o row é 0,8, foram necessários 30 passos para cobrir todo o conjunto de dados do Marco Civil 1. Certo? Já no conjunto de dados do Marco Civil 2, o número médio de clusters variou de 29, quando o row era 0,95, a 46, quando o row era 0,6. Embora possa ter um grande impacto no número de passos para row, quando é 0,6, indica que a parte recursiva do processo foi mais exigida nesse caso. A partir desses resultados, pode-se adotar um valor de rows como 0,95, como o número de rótulos atribuídos. Nesse caso, o erro de rotulagem incorreto não aumenta muito, indicando que o erro é bem reduzido. Seguindo com as análises de resultados, essas duas imagens, a figura 2 e 3, indicam algumas características relacionadas aos algoritmos utilizados, o KNN e o CBC. Eles foram escolhidos com base no objetivo de comparação com os resultados que se pode encontrar na literatura. Dessa forma, para ambos os classificadores foi usada a similaridade de cossenos entre quaisquer dois documentos e seus centroides. A métrica Recall, Precision e F1 foram adotados nesse trabalho para avaliar os resultados da classificação. Foram testados muitos valores de K para KNN de modo a aumentar a métrica F1. Portanto, o valor de K que alcançou a maior medida F1 foi K1, com K valendo 1 para ambas as versões do dataset. Nesse caso, na figura 2, tem-se um gráfico de comparação dessa calibração, onde K selecionado no eixo horizontal contra a medida F1 no eixo vertical para o conjunto de dados do Marco Civil 1. Já na figura 3, nós temos essa comparação para o Marco Civil 2. Nessa tabela 3,
traz dados referentes aos resultados, né, de comparação das métricas e os dois classificadores. Nesse caso, no que diz respeito à calibração do KNN, diz respeito a encontrar o valor de K ideal para o conjunto. Nesse caso, quando K é igual a 1, significa que está se usando o mesmo vizinho mais próximo para decidir uma classe para teste do novo documento. Diferentemente, o CBC usa o centroide da classe de treinamento para encontrar esse teste para o novo documento. Portanto, essa estratégia do CBC usa mais documentos vizinhos para tomar uma decisão. Os resultados mostram que a abordagem da CBC é ligeiramente melhor do que o KNN em relação à métrica F1 no Marco Civil 1, mas um pouco pior no Marco Civil 2. Com esse conjunto de dados, o CBC está funcionando numa média boa como um classificador para os documentos de teste. Um resultado interessante que merece destaque é que o algoritmo CBC é melhor na métrica recall em ambos os casos. Já os resultados também mostram que o centroide de uma classe dá uma melhor memória da posição, um melhor indício da posição de classe do que um único documento. Nesses experimentos, o vizinho mais próximo simples é ligeiramente melhor na métrica Precision para o Marco Civil 1. Nessa figura são apresentados os resultados para cada valor de ρ, o número de rótulos atribuídos pelo usuário e da qualidade da classificação. Esses resultados mostram que mesmo quando a fase de agrupamento é muito apertada, ou seja, o valor de ρ é 0,95, o número de rótulos atribuídos foi de apenas 1.888, enquanto quando o valor de ρ é 0,60, o número de rótulos desce para 327. É importante destacar que mesmo para quando o valor de ρ é 0,60, o valor de F1 é melhor. Isso demonstra que ao aplicar um processo de clusterização como ponto de partida para um problema, ele pode diminuir o trabalho do usuário. O único caso em que o resultado de classificação de F1 foi pior é quando P é igual a 0,8. Já nessa figura, consegue-se demonstrar que os autores conseguem melhorar a métrica F1 ao escolher o valor de ρ para 0,80 e 0,90, e F1 0,59 e 0,57, respectivamente. Como conclusão, os autores destacam que nesse trabalho foi proposta uma estratégia para reduzir o esforço do usuário na classificação de um grande conjunto de dados de tweets através da introdução de uma fase de cluster, de agrupamento, como primeiro passo desse processo. O objetivo final é ter um algoritmo bom, flexível e rápido para ajudar um especialista com um processo de classificação semiautomático de grandes conjuntos de dados de tweets. Para o processamento de agrupamento, foi utilizado o Pluto para agrupar os tweets, e na fase de classificação foram aplicadas duas estratégias clássicas de algoritmo, KNN e CBC, a fim de poder analisar o impacto dos mesmos nos resultados. Nos experimentos foram analisados uma variedade de configurações de clustering e sua influência na etapa seguinte da estratégia proposta, que é a fase de classificação. A comparação dos resultados obtidos pela estratégia proposta revelou que esta abordagem foi capaz de imitar o especialista humano em 0,7907% das vezes. Dessa forma, percebe-se um ganho considerável nessa perspectiva, e como trabalho futuro, os autores esperam encontrar uma maneira de prever o melhor valor para ρ, de modo a começar o processo de clusterização no intuito de minimizar o esforço do usuário e maximizar a precisão do processo de classificação. E assim nós terminamos esse seminário.